Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um pós-créditos. Neste programa de número 27, iremos falar de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. No original, Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. Eu sou o Márcio Neves, estou aqui na companhia de Edson Oliveira. Olá, crianças. Liv Cat. Oi. Arthur Antunes. Oi, pessoal. Mas vocês podem apresentar seus projetos ainda, tá? Apesar de estarem aqui todas as vezes. Oi, sou o Arthur, do Dimensão Interativa, tenho um canal sobre videogames e geralmente eu faço vídeos editados, análises, comentários sobre a indústria dos videogames. Estou aqui hoje para falar sobre esse filme do Harry Potter sem Harry Potter. Ah, é uma coisa que eu vou levantar para falar mais pra frente, né, durante a gravação. E aqui, fechando essa turma, temos também Cláudio, o Dragão Dourado. Sou eu e eu sou o Megacast pra não sair dessa vibe. Pois bem. Bom, avisando os ouvintes, né, os spoilers todos liberados aqui, então se você ainda não viu o filme, vai ver, já adianto que vale a pena ver. Guarde os spoilers pra depois. E depois que ver o filme, vem aqui nos escutar. Se você já viu o filme, então fique conosco. Bom, falar aquela ficha técnica básica daqui do filme, é Animais Fantásticos, Crimes de Grindelwald, é um filme agora de 2018. Ele é dirigido por David Yates, que já vem dirigindo os filmes dessa saga do mundo mágico, né, do Harry Potter, desde a Ordem da Fênix. E obviamente também dirigiu o filme anterior, né, dos Animais Fantásticos. O filme tem roteiro da própria J.K. Rowling, a única roteirista do filme, não teve assessor nenhum ou co-roteirista, ela é a roteirista, né, e o filme é estrelado, né, por muita gente, mas eu quis destacar esses nomes aqui. Ed Redmayne como Newt Scamander, posso chamar de protagonista, por causa que eu achei que nem teve tanto destaque assim dessa vez. Catherine Watterson como a Porpentina Tina Goldstein. A Alison Sudol como a Queenie Goldstein, a irmã da Tina. Dan Fogler como Jacob Kowalski, um trouxa, né, amigo do Newt. Callum Turner como Teseu Scamander, que é o irmão do Newt. A Zoe Kravitz como Lita Lestrange. William Nadlan como Yusuf Kama. O Ezra Miller voltando aí como o Credence. A Claudia King como Nagini, Jude Law como Alvo Dumbledore e, para fechar essa turma de destaque, Johnny Depp, polêmico, como Gerardo Grindelwald. Sim, eu estou falando os nomes em português. Gerardo Grindelwald. A música ficou a cargo do James Newton Howard, que também fez a trilha do primeiro filme, né? Não é o John Williams que tem feito mais o guia para esses filmes. E, como destaque, ele também fez todos os Jogos Vorazes e fez uma co-participação, né? Ele e mais o Hans Zimmer no Batman Begins, e ele também fez algumas contribuições pro Dark Knight. E até o momento dessa gravação, o filme já arrecadou 258 milhões de dólares mundo afora, sendo 67 milhões no mercado doméstico e 191 milhões no resto do mundo, né? Com um orçamento aí de uns 200 milhões. Eu acho que ele se paga fácil. Acho que, sendo do mundo mágico aí do Harry Potter, não tem nem como dizer que ele não vai se pagar. Só uma pergunta, quando eles consideram doméstico nesse caso, que foi os Estados Unidos ou Reino Unido? Estados Unidos. Estados Unidos nesse caso. A produção é americana, mas... mas nesse o estúdio é americano, então doméstico é Estados Unidos. É uma boa pergunta, mas nesse caso é Estados Unidos. Ai. Bom, vamos então, antes de começar a falar dos pontos que eu separei aqui do filme em si, eu queria perguntar, eu já sei de antemão que o Edson não viu o primeiro filme, mas de vocês aí, quem viu o primeiro filme? Todos viram ou só o Edson que não viu? Quem é que não viu? Bom, eu vi. O Dragão viu, quem mais? Eu vi, tipo assim, uns 3 dias antes de ver o segundo filme. Ah, tá, beleza. A Liv? Comprei no Google Play. Desconto. Liv? Vi. E Arthur? Vi todos os filmes até agora. Então só o Edson que teve que cair no bonde andando, né? Vamos fazer então uma recapitulação básica do que aconteceu no roteiro, até porque não teve pós-créditos do primeiro filme, né? Então vamos só levantar de onde é que a gente veio, né? O Animais Fantásticos, o primeiro filme, ele é mais focado mesmo nas desventuras ali do Newt com seus bichinhos sensacionais, pode chamar, que ele tá indo para os Estados Unidos para poder devolver um animal para a natureza que ele foi contrabandeado de lá, uma coisa assim, e ele se depara, né, com a presença de um Obscurus, que é uma entidade sobrenatural que ela vem de um coração triste ou magoado de uma pessoa que é amaldiçoada, uma coisa assim, que se descobre ser esse personagem Credence, né, que até se achava que poderia ser uma outra personagem lá, mas acabou sendo o Credence, que se descobre ser um bruxo que foi criado por meio de trouxas, né, e eram até trouxas que eram, na casa nos Estados Unidos eles chamam de não mais, uma outra gíria pra isso, que a mãe, né, adotiva dele era até um
uma fanática anti-bruxa, anti-bruxaria e tal, só dizendo que ela não sabia que eles eram bruxos de verdade. O Prince, né, tava sendo influenciado por aquele personagem do interpretado por Colin Farrell, que depois se revela ser o tal do Grindelwald, tal, né, que é aquela revelação de que o Johnny Depp tava... Aliás, eu acho que o Johnny Depp já tinha sido anunciado como Grindelwald, mas ninguém sabia que ele estaria no filme, tanto que foi até uma grande surpresa ele aparecer no final, mas ninguém achou que ele já fosse aparecer. Eu lembro que na época que como eu falei, não assisti o filme, mas eu tive que pesquisar pra Pandane Premiers, e eu falei que ele fazia só uma participação especial no final do filme, mas nem eu sabia o que ele ia fazer. E nem que o Colin Farrell seria que os dois, né, entre aspas, dividiriam o personagem. Por causa que ele estava sempre transformado através daquela poção polissuco, né, que nem é uma coisa que já aconteceu no quarto do Harry Potter, né, do personagem que não era quem ele era pra ser. E... Na verdade, eu acho que tá desde o primeiro e segundo filme, que eles usam uma poção polissuco nos primeiros filmes. Não é isso que eu quis dizer. Permanentemente, eu sei. Isso, permanente. Mas, tipo assim, o conceito já tá fundado desde antes. Não, apresentado foi desde o primeiro filme, isso daí não é o problema. A questão é que ele tá permanentemente ali, tá o tempo todo sendo personificando uma outra pessoa. Não, mas o legal é que eles não, pra manter isso em segredo, eles não mostram ele, tipo assim, meio que, sei lá, bebericando de uma garrafa. Saca? Porque eles fizeram, né? Tanto que eles fizeram isso, acho que no quarto filme. Sim. Ele tava sempre bebericando de um cantil. Esse não, eles fizeram a sutileza de não revelar. Exatamente. Até que tem no final ali, né, que ele é meio que capturado e se revela a identidade dele, né? Aí temos o final do primeiro filme com o Grindelwald preso, o Credence supostamente morto. Aí depois nesse filme a gente descobre que ele não morreu, na verdade ele conseguiu até escapar, né? E o Newt tem que voltar pra Inglaterra e o Kowalski, né, o trouxa com quem ele faz amizade, perde as memórias e segue com a vida. E com isso nós começamos esse filme. Antes de mais nada, vamos falar então logo da sequência de abertura. Queria que vocês comentem sobre aquela cena de fuga que todo mundo sabia que ia acontecer, né? Olha o trailer aquilo lá. Cara, eu quase não conseguia entender direito o que estava acontecendo durante a fuga mesmo. Porque era muita ação, muito, tipo assim, muito corte de câmera, tudo preto, tudo escuro, e aquele monte de raio que começou da tempestade. Foi difícil acompanhar toda a movimentação. E muita magia sem falar o nome dela, né? Que eu acho que os magos experientes desse mundo aí, eles não precisam falar. Não, sempre. Tanto então... que isso é até uma das aulas avançadas lá do 6º ano do Harry Potter, né? Quando eles como fazer magias sem pronunciá-las, por causa que pronunciar a magia é meio que entrega que você quer fazer e num combate em vida real você não quer fazer isso. Isso é interessante. O problema é que eu não sei o que os caras estão fazendo, mesmo que eu conheça a magia, né? Então... Isso aí é igual a Lanterna Verde. O Lanterna Verde, ele cria aparatos, né, cria construtos com a luz verde. Quando ele não tá fazendo isso, ele tá soltando raiozinho. Então o que os caras estão fazendo é soltando raiozinho com a varinha. Basicamente. Então, é que você meio que descobre pelo efeito da magia, o que ela vai fazendo, né? Tanto que, tipo, tem algumas horas que o cara vai soltar o negócio, a varinha pula. Aí você vê que ele soltou um espelharmos, alguma coisa do tipo. É aquela coisa de que pra quem já assistiu, né, os outros filmes, pelo menos da série Harry Potter, meio que já entende o que tá acontecendo. Mas pra mim, outra coisa que foi confusa é aquela coisa do... o Grindelwald, que eles pronunciam Grindelwald, né? Não é Wald. Depende. Eu vi dublado, tinha os dois. Era Grindelwald e Grindelwald. Dependia do dublador. Dependia se o dublador fazia a pronúncia americana ou inglesa, né? Não, mas o pessoal que tinha ali pronúncia britânica, eles falavam Valdes, o Dumbledore, inclusive. Bom, mas é aquela coisa dele sendo levado, de repente já não era ele, porque ele tinha trocado de lugar. Eu achei que foi um pouquinho exagerado, sabe? Não precisava tanta tramóia ali pra fazer a libertação dele. Mas eu acho que eu já tava meio que esperando isso, do cara preso não ser o Grindelwald. Na verdade, ele tinha trocado de lugar com o cara justamente porque cortaram a língua dele, né? Esse foi o motivo da troca, não exatamente por causa da fuga. Eles tinham trocado por causa disso. Uhum. Não fica claro em que momento a troca aconteceu, né? Por causa que o cara que estava no lugar dele estava realmente sem a língua, tanto que o Grindelwald devolve a língua dele, né? Pra ele poder falar novamente. Mas, aparentemente, toda a trama foi mantida pelo Grindelwald por causa que ele conseguiu fugir, mas ele não conseguiu pegar de volta aquele chaveirinho que
tava de posse lá do Ministério da Magia Americana, né? E era toda a trama que ele não simplesmente vai embora e vai atrás da carruagem com o sósia, com o substituto dele lá dentro. Porque ele quer pegar de volta aquele negócio que é importante pra ele. Uhum. Que é o pacto de sangue, né? Exatamente. Aliás, essa questão não do cara ter trocado de lugar com ele, mas a questão do cara estar do lado dele, meio que a gente tem isso en passant, enquanto mostra ele preso e falando que os guardas tiveram que ser trocados várias vezes, porque ele, entre aspas, seduzia os guardas, né? Tipo, ele tinha uma lábia, uma fala muito boa, uma coisa assim, né? Ele tinha um discurso muito bom. Ele tem o dom da palavra. Isso, ele é muito bom com as palavras. Por isso que cortaram a língua dele. Só que já juntando toda a sequência dessa cena de fuga, né? Se dá pra entender que já ali, quem tava falando era ele com polissuco, né? Não era mais o cara, né, que tava tomando o lugar dele. E também você começa a entender também um pouco do argumento dele de que o Ministério da Magia é violento, né? Nessa época os ministérios eram pega pra capar, pega pra matar, né? Não tem misericórdia. Na verdade, se você pensar do que você ouve de histórias que eram da CIA, tudo mais, você consegue traçar um paralelo aí, né? Da galera até fazer os experimentos do povo. Tanto que tem negócio que como que é? Teoria da conspiração até hoje, por causa que teve coisa que foi revelado da CIA que mostrava que eles realmente estavam fazendo experimentos, né? E alguns bem cruéis. Sim. Mas você pensar no Prisioneiro de Azkaban, por exemplo, dos caras usaram dementadores como guardas, não mudou muito, né, de lá pra cá, não. É uma decisão tanto quanto controversa usar aquelas criaturas como vigias da prisão, né? Mas... Eu só quero uma coisa que eu pensei assim sobre as motivações e a ideologia dele. Em algum momento nesse filme aí, vocês ficaram convencidos sobre a ideologia dele? E seria alguma coisa que seria, vamos dizer, tentadora para outros bruxos? É que tem uma diferença grande entre o que ele fala e o que ele faz, né? Tanto que quando ele chega na casa, você vê que ele é baita de um escroto. Mas quando ele vai discursar pra todo mundo lá, ou quando ele quer convencer outro bruxo, nossa, ele é um anjinho. É o típico discurso fascista. É o típico discurso que cola na mente, no ouvido de certas pessoas, que meio que tem uma tendência a concordar, ainda que nem tão radical às vezes, mas ele se faz de vítima, eu só tô querendo o nosso bem, aquela coisa e tal, né? Ele é um personagem bem, assim, sedutor, né, nesse sentido. E ele é bem cínico também, né? Eu queria ter tido menos fanservice nesse filme, mas explicando esse lado, sabe, o filme mostrar isso. Mostrar, por exemplo, toda hora os bruxos têm que se esconder, e enquanto os seres humanos saem por aí sem precisar esconder nada. Eles precisam fazer uma parede invisível para ir para outro lugar, enquanto os seres humanos não estão nem aí. Sabe, esse tipo de coisa. Mostrar que está acontecendo uma espécie de opressão que vai justificar vamos dizer assim, tem um pessoal que está se sentindo oprimido, mas na verdade eles não estão, porque eles estão em vantagem, né? O que acontece em qualquer fascismo. E o que poderia colocar assim, eles terem essa motivação de fazer isso. Não, mas é que tipo assim... De aderir isso aí. Cara, mas o principal argumento dele já é bem convincente. O egoísmo humano tá fazendo os próprios humanos se destruírem e destruírem o planeta. Que é uma coisa que os bruxos não fazem, entendeu? Já é um argumento bem convincente. Mas não só isso, mas tipo assim, tudo que o Arthur queria já foi construído na saga Harry Potter, entendeu? Mas isso é no passado. Não, no passado e no futuro, cara, mas tipo, isso daqui, esse basicamente não é um filme pra gente que é muito novo no universo Harry Potter, entendeu? É uma coisa mais... É meio como Rogue One pra Star Wars, assim, sabe? Uhum. Se passa antes, mas o background é o que você já viu. Exato. E esse personagem, ele fala muito, né, aquela questão de que por exemplo, naquela conferência no final, né, naquela discurso lá que ele convoca as pessoas, né, pra poder vir pra conferência dele, né, pro discurso e tal, e que as pessoas são 10 inocentes ali, tanto que os próprios Aurores falam, no caso o irmão do Newt, né, o Teseu,
Ele até fala de que, olha, as pessoas aqui não é crime elas estarem aqui pra ouvir o que ele fala, então pega leve, não ataca sem provocação pra não dar razão pra ele, né? Por causa que ele tem esse discurso de eu sou a vítima aqui, eu só quero o nosso bem, e ele fala, né, também nessa parte de que eles já estão há 100 anos numa trégua, numa paz com os humanos normais, tanto que a maioria dos humanos normais nem sabe que eles existem, né, talvez só os governantes e aquelas coisas e tal, né, poder manter uma certa diplomacia, mas que ele acredita que é uma trégua frágil, por causa que os humanos, né, eles já estão ficando muito perigosos, tanto que até mostra aquela visão, né, aquela profecia. Aliás, tem duas profecias nesse filme, né, a gente fala depois da outra. Ele mostra uma visão ali de uma futura outra guerra, né, com armas mais destruidoras e aquele cogumelo de fogo, né, que o Kowalski até fica pálido e fala, não, uma outra guerra não, pelo amor de Deus, coisa assim, né, que é uma coisa que vai acontecer, e a gente sabendo a história real, a gente sabe que o que ele mostrou não é invencionice, não é invenção dele, ele realmente está mostrando algo que vai acontecer no futuro. Uhum. Essa aí pra mim foi a única justificativa, numa cena bem curta. Até então eu não estava entendendo porque que o pessoal estava caindo tanto nessa lado. Então, não estava entendendo porque a gente não tinha o background até essa cena. Essa cena é a cena que justifica, por isso que todo mundo está sendo seduzido por ele lá atrás, por causa dessa fala macia dele, né, dessa lance de que ele fala, por causa que ele não prega que temos que destruir os humanos, pelo menos ele em público, né. Até na casa ele fala isso, né, assim, não vamos destruir os humanos, vamos deixar o trabalho braçal para eles. Vocês falaram que até esse ponto não vamos destruir todos, né? Vocês falaram que até nesse ponto aí não estava dando para entender. Aí vem a minha outra pergunta que eu faço. Vocês acham que a J.K. Rowling é uma boa roteirista de filme? Porque eu acredito que essa seria a informação que talvez deveria ter começado o filme e não ter colocado no final. Porque todas as outras cenas, todo mundo entrando para aquilo ali, você acharia aquilo mais crível, deixaria o tempo inteiro do filme você vendo pessoas passando pro lado errado, sabe? Eu penso que tipo, uma das coisas que eu pensei desse filme é assim, ele falta ritmo, na minha opinião, não sei se são vocês. E esse ritmo, ele poderia ter sido um pouco melhor se você tivesse um pouco mais de contexto das cenas que passaram antes, sabe? Tipo, o filme não se preocupa em talvez no futuro, eu acredito que em algum ponto dos próximos filmes, eles vão explicar melhor essa relação que o Grindelwald tem aí com o Dumbledore. No filme, eu acho que no 6º filme eles mostram isso aí muito de relance, se eu não me engano. Eu lembro de ter lido, eu não li o 6º livro inteiro, mas eles mostram um pouco dessa relação aí. Eu até acredito porque que ela tá escondendo isso. Mas, sabe, se eu penso assim, cara, se isso fosse tanto essa relação do Dumbledore, porque parece que o filme é dele, sabe? É sobre essa relação. Tanto que o personagem principal do filme anterior ele não tem destaque. E aí, tipo, você vê um tanto de coisas, e aí fica um monte de coisas sem contexto que vai fazer sentido no final desse filme e um pouco delas nos próximos filmes ainda. Eu não sei se isso é uma boa. Eu vendo esse filme inteiro, eu fiquei pensando assim, cara, como seria bom isso ser um livro, ela ia lá, escrevia lá o livro do jeito que eu sei que ela sabe fazer, e aí pegasse um cara que soubesse adaptar um roteiro de livro e fizesse um filme. Isso que eu acho que eu gostaria de... Não que o filme seja ruim, mas ele não teve o mesmo ritmo que o primeiro, sabe? O primeiro era uma história meio fechadinha, apresentava todo mundo, reapresentava as coisas. Tanto nessa cena do começo, que é muito pra fã, assim, se você não viu a saga anterior, você não entende o que é polissuco, você não entende o que é o ácio, que é aquela magia de buscar as coisas, se eu não me engano, né? E aí a gente fica boiando, sabe? Olha, particularmente, assim, como eu falei, eu não assisti o primeiro filme. Ainda assim, o filme pra mim não pareceu confuso. E eu entendi assim, o filme ele tem, vamos dizer assim, falta ritmo. Na verdade ele tem um ritmo, só que assim, é como se ela tivesse mantido uma linha reta. E durante o filme inteiro, você vê realmente pessoas fazendo as coisas, mas sem definir lados. E esses lados só são definidos no final do filme.
Mas eu penso como o Scamander pensava, né? Ele falou, eu não tenho lado nenhum. Mas eu penso assim, esse filme, ele parece ser uma introdução. Eu acho que ele vai ser uma introdução que lá no quarto e quinto filme a gente fica louco e maluco. Mas aqui, cara, a gente termina o filme, pelo menos eu terminei o filme e falei assim, então tá, onde você quer chegar nisso? Na hora que chegar, talvez eu vou amar, sabe? Mas por enquanto ela só deixou essa expectativa. É mais um filme assim, onde você quer chegar nisso, do que um filme propriamente dito, como eu achei que foi os outros, sabe? Até do Harry Potter. Esse filme, ele realmente, ele tem essa posição de eu sou o início de uma história. Tanto que o anterior nem dá mais pra ver como uma primeira parte dessa história. Ele é um prólogo, ele é uma apresentação, assim, de um introdutório pra essa história, que agora é realmente a história que tá valendo, né? Tanto que eu acho até errado ele se chamar Animais Fantásticos. Ele deveria se chamar só Os Crimes de Grindelwald. Ele não deveria ser nada de Animais Fantásticos. Apesar de ter o Newt Scamander com seus bichinhos e tudo mais lá, o fato de forçar o nome Animais Fantásticos meio que destoa, tira um pouco do rumo, por causa que cria meio que aquela obrigação de mostrar os bichos, né? Que não precisaria ter tanta obrigação. Tanto que tem aquele cerco de aberrações, que tem bicho pra todo lado. Aí o Newt lidando com bicho aqui, bicho ali, tem os bichos lá, os gatos lá, assassinos lá do Ministério da Magia francês e tal, né? Que foi tudo meio que colocado pra poder fazer jus ao nome do filme, que eu acho que foi um excesso que não precisava ter. Mas ok, a gente leva pra frente, agora não tem jeito. Mas sobre a direção não, desculpa, sobre a escrita da J.K. Rowling, eu não achei tão desastrosa como algumas pessoas têm criticado ela. Eu achei sim que ela tá demonstrando falta de experiência, né? E o direção também não ajudou muito dessa vez. O diretor, o pessoal tava meio duro, meio perdido às vezes, algumas cenas. Poxa, tem uma cena lá, aquela cena do cemitério, naquele mausoléu lá da família Lestrange, que tem todo mundo reunido ali, e tem um personagem que do nada aparece e entra naquela porta que abre, e opa, ele tava ali esse tempo todo e ninguém mostrou, câmera nenhuma mostrou, e ninguém tava no meio da conversa, tava escondido ali, só agora que eu lembrava que ele tava ali, né, que era o Kowalski. Mas eu acho que são problemas pequenos, eu acho que tem potencial. Eu não enxergo a J.K. como uma George Lucas que estraga o próprio material, né, tentando também ele demais ao ponto de estragar. Não tá estragando, com certeza isso aí é um bom filme, sabe? Eu só penso assim, pra mim, eu acho que essa aí é uma opinião polêmica, eu vejo ela muito fazendo uma comparação assim, muito superficial com o Tolkien, que ali, tipo, ele tem uma boa história, mas pelo menos os livros, o que eu li deles, que eu dormi várias vezes tentando ler A Sociedade do Anel, sabe, não é a melhor forma que ele conta, ele tem uma boa história, eu queria, tipo, por isso que eu gosto mais do filme. Então, eu gosto mais da J.K. Rowling escrevendo, livro no caso. O que eu acho que eles deveriam fazer, primeira coisa, é dropar esse nome Animais Fantásticos logo pro terceiro filme. E colocar, de repente, o Wizard World, que é o selo, né, que tem adotado acima do Harry Potter agora, né, ou seja, mundo mágico. Mundo mágico, aí o título que seja pro terceiro filme, em vez de Animais Fantásticos. Eu queria fazer uma comparação grossa com X-Men 2. Porque X-Men 2 você tem uma definição de lados, pessoas que estavam de um lado, de repente bandeia para o outro, a apresentação no final de que depois vai se mostrar um inimigo poderoso pra caramba, um inimigo ou um personagem, né, poderoso, sabe? Então, pra mim teve alguns paralelos assim, sabe? Tipo assim, o primeiro Animais Fantásticos, você teve um filme e falou, estamos fazendo um Harry Potter fora de Harry Potter, vamos ver como é que é a reação do público. Beleza, foi bem recebido. Ok, agora nós vamos começar a contar uma história. E foi mais ou menos isso. O primeiro X-Men foi uma coisa pequena, foi um filme pequeno. Aí o segundo, eles já fizeram... Tudo bem, dá aquela estragada no terceiro, porque o Bryan Singer saiu e tudo mais. Mas o segundo era o começo de uma grande história. Esse segundo filme, Animais Fantásticos, também pra mim é o começo de uma grande história. Você tem toda a distribuição de personagens e quando chegar o terceiro filme, você vai saber exatamente onde está cada um deles e qual é o posicionamento deles, porque agora eles têm um posicionamento. Pode ser. É bem complicado nesse momento falar onde vai chegar. Ou, sei lá, quando tiver os 5 filmes, a gente pode dizer, poderia ter cortado isso, ter colocado isso aqui antes. Então, realmente a gente só tem que esperar aí. A minha indignação foi só de tipo, eu queria ter ficado tão empolgado do mesmo jeito que eu fiquei com o primeiro. E
não sair dessa forma. É que esse filme foi realmente um filmão de meio. Você repara. Na verdade, é um filme de início, né? Por causa que ele nem tá pensando como meio em relação ao primeiro. Como eu falei, o primeiro filme, ele é um prólogo. Ele é um filme isolado, com uma história fechadinha nele lá, mas ele é um prólogo pra introduzir a história que realmente tá começando nesse filme. Sim, não, Na mas verdade- eu acho que o primeiro filme é mais como uma introdução de personagens do que mais um prólogo, assim, tipo, é como se fosse o primeiro capítulo, saca? Você tá apresentando todos os personagens principais, essa turminha que vai seguir com a história, e depois você vai colocando os outros elementos, tipo, o Dumbledore, quem é o Grindelwald, como ele tinha uma relação. Você sabe o que é prólogo? Prólogo é o que vem antes. Exatamente isso. Prólogo é a apresentação. Na verdade, nem sempre, porque Não, muitas vezes... prólogo é exatamente a apresentação. É o pré-conhecimento. Tanto é um prólogo, vou te contar porque que o primeiro filme ele se tornou um prólogo. Por causa que, daqui em diante, já começando nesse segundo filme, é o mundo contra Grindelwald. Grindelwald é uma grande ameaça. E vai ser até o último filme. Ele não estava presente grande no primeiro filme. Ele era só notícia no início lá e aparece no final. E acabou, né? Ele era só um paninho de fundo ali. Falando sobre essa temática e esse inimigo final aí já é um outro problema que eu tava pensando e eu não sei como ela vai resolver. Porque até onde eu sei, o conflito final é entre o Dumbledore e esse Grindelwald, né? Exatamente. Então, eles colocaram um outro personagem principal, então a gente já sabe que ele não vai derrotar o cara no final. Como ela vai fazer isso de um modo climático, sendo que nesse filme... Ou, pelo menos, a história publicada vai ser a de que o Dumbledore que derrotou o Grindelwald. E ele vai assumir os créditos. Não, mas eu acho que vai ser o Dumbledore, porque o Dumbledore que tinha a varinha das varinhas, né? Ela reconhecia ele, não. Se Sim, fosse o ele tem que Scamander... derrotar. Não. Ele tem que derrotar o Grindelwald pra poder a varinha ter fidelidade a ele. Exato. E se fosse o Scamander, não ia ser muita coisa. Mas eu acho que o Scamander ele vai ser só o fio condutor que vai levar tudo até o Dumbledore enfrentar o Grindelwald. Eu acho que, tipo assim, o Credence, ele vai enfrentar mais o Credence do que o Dumbledore, o Grindelwald, entendeu? O Newt vai enfrentar mais o Credence do que o Grindelwald, você quer dizer, né? Eu acho que isso aí vai ser tipo aqueles filmes que contam histórias que a gente tá cansado de saber, e contam elas assim sempre com os personagens principais. Aí de repente alguém resolve fazer uma grande refilmagem onde vai ser contada a mesmíssima história, só que pelo olhar de um personagem que não é principal, que tá sempre ali do lado dos principais. Eu acho isso fantástico. Eu só não sei se o público médio vai aceitar que o personagem principal não vai derrotar o principal vilão, né? E uma coisa que eu achei engraçada, o título do filme é Os Crimes de Grindelwald. E eu vi muita gente perguntando, mas quais são os crimes que ele cometeu? Os crimes estão no primeiro filme. Eu não acho, ele mandou uma galera matar um bebê, matar um tanto de... Ah, mas ele não matou. Ah, beleza, eu fazer mandante de assassinato, eu não sou criminoso, Arthur, não. mas o motivo pelo qual ele estava preso é o motivo do primeiro filme. Sim. Entendeu? Mas ele comete crimes nesse filme também. O título do filme é meio complexo de deduzir mesmo. Porque ele comete crimes, obviamente, mas não é. Ele já está sendo caçado por crimes passados. São os crimes passados dele. Ele está sendo caçado pelo passado dele. E não fica claro nesse filme quais foram os crimes que ele cometeu. Nesse filme não. No primeiro filme, se você viu aquela introdução, você vê lá que ele fez vários ataques a trouxas, matando, aterrorizando pessoas que não são bruxos, ou bruxos que são contra ele, né? Autoridades, aurores, essas coisas, né? E por isso que ele tem um prêmio de procurado vivo ou morto, praticamente. Exatamente. E isso aí, assim, pra quem começou a ver esse filme, ou pra quem não lembrava do filme do ano passado, isso não ficou claro. As pessoas ficaram confusas. Isso é bem verdade. Ainda no assunto Grindelwald aqui, né? A outra questão também, toda paralela aí, é que todo mundo, tanto de um lado quanto de outro, se questiona porque que o Grindelwald e o Dumbledore, já que o Dumbledore quer que o Grindelwald seja caçado e o Grindelwald quer se livrar do Dumbledore, porque um não
caça o outro. Justamente porque a gente já comentou, né, que eles têm um pacto de sangue, eles têm um voto perpétuo, algo que impede eles de descumprir essa promessa, né, que é mostrada até naquele espelho, naquele momento lá que o Dumbledore tá vendo no espelho. Aí eu pergunto pra vocês, eu não li Harry Potter, não vi todos os filmes, eu assisti só até o Cálice de Fogo. Essa magia do pacto de sangue... Sexto livro. Início do sexto livro, o prefácio do sexto livro é justamente um voto perpétuo entre a Bellatrix e o Snape, de que o Snape irá proteger o Draco e fazer o que o Draco teria que fazer caso o Draco não consiga fazer o que ele tem que fazer, que é matar o Dumbledore. Tá, mas o que eu quero saber é o seguinte, é uma magia proibida? Isso, é uma magia proibida. Ah tá, porque quando o Ministério foi procurar o Dumbledore, ele poderia ter falado que o motivo dele não querer confrontar o Grindelwald é porque eles tinham um pacto de sangue. Eu não sei se ela é exatamente proibida, mas ela não é muito bem vista, porque é algo mais de bruxos das trevas, por causa que envolve morte, porque se você não cumprir a sua promessa, você morre e coisa e tal, né? Essa é a questão. Então, mas de qualquer maneira, isso teve que ser escondido, né? Exatamente. É porque ele poderia ter falado, olha, eu não vou fazer por isso, mas ao contrário, ele deixou tudo assim meio no ar e ainda soltou aquela de que eles não eram que eles não tinham sido só grandes amigos, eles tinham sido mais do que amigos. Isso aí tem várias insinuações, eu não acreditei. A Lívia falou isso aí pra mim, mas eu vendo uns vídeos aí na internet, tem algumas coisas aí, por exemplo, o Dumbledore vê o Grindelwald lá no espelho, que ele vê a coisa que ele mais quer. Então, pô, como é que outro cara é a coisa que ele mais quer, sabe? Mas Arthur, a própria Joanne Rowling, ela já explicou que isso fora dos livros e entrevistas, ela falou que o Dumbledore era gay e que ele e o Grindelwald tinham um envolvimento. Sim, não, eu sabia que ele era gay, eu não sabia que eles tinham envolvimento. Mas isso eu não sei se nos filmes isso ficou meio en passant, meio perdido, mas isso é contado melhor nos livros, com certeza. Em que houve todo um desentendimento entre o Alvo Dumbledore e o Aberforth Dumbledore por causa do Grindelwald, que o Grindelwald estava sempre junto do Alvo, e a irmã deles tinha problema, e os pais, a mãe tinha morrido, o pai estava preso em Azkaban, e o irmão não estava dando a atenção que queria dar à irmã. Aí ele meio que, o Aberforth vai confrontar o Grindelwald, há uma espécie de duelo triplo, né, dos dois Dumbledores e o Grindelwald, e no meio do confronto entre eles, morre a irmã dos Dumbledore, né, que é o arrependimento que o Alvo Dumbledore tem, né, e é um elemento que meio que afastou os dois irmãos por muito tempo também. E aí é que tá aqui, falando desse negócio da irmã, que no livro cita que ela tinha problemas, que ela tinha que ficar isolada, alguma coisa assim, que muita gente suspeita que ela era um Obscuros, e com a revelação desse filme aí fica óbvio que tinha o Obscuros e a família do Dumbledore tinha alguma relação bem próxima. Eu acho que essa reviravolta aí, se ela for fazer em algum filme, de colocar que a irmã dele era Obscuros, eu acho que todo mundo já adivinhou. Não, mas você ser um Obscuros não tem nada a ver com o sangue da sua família, não é uma coisa genética. É praticamente como se fosse uma doença psicológica, é como se fosse uma depressão profunda. Exato, exatamente. Sim, tanto que ele nasce num coração que não tem amor, né? Tanto que o Newt, ele explica no primeiro filme, ele tem um Obscuros preso dentro lá na mala dele, nas criaturas, que foi extraído de uma pessoa que não morreu. Não sei se a pessoa chegou a morrer ou se ele conseguiu extrair sem ela morrer. Agora eu tô na dúvida. Inclusive eu ouvi gente falando que esse Obscuros era a irmã do Dumbledore. É que não sei, porque ela tava na África, né? Ele falou que ele tava na África. Ele é uma garotinha de 8 anos. Isso. Não é a irmã do Dumbledore, porque a irmã do Dumbledore ela morreu uns 30 anos antes, o Newt não era nem nascido praticamente. Tá, beleza. Então, mas ele falou que quando ele extraiu o Obscuros, a garotinha morreu. Isso, exato. Ele fala isso no primeiro filme. Ou seja, não dá pra extrair o Obscuros. O Obscuros é a própria pessoa. Ele comenta a possibilidade geralmente o que as pessoas falam, o Obscuros é uma força incontrolável, mágica incontrolável, e que a única primeiro isso é explicado pelo filme, né? Que a única solução que os magos enxergam pra ele é extermina, mata. Ninguém nunca tentou ver se era possível fazer. Mas aí é que tá, se não é uma coisa genética, por que é uma coisa tão rara? Porque, tipo assim, velho, você precisa passar por um sofrimento muito extremo pra gerar um Obscuros, entendeu? Eu acho que se fosse assim, talvez o
o Voldemort era um obscuro, ele passou Não, por causa que ele não criou depressão, ele criou rancor. Ele não ficou deprimido, ele se vingou das pessoas, criou raiva, coisa assim. O lance da irmã do alvo, ela tinha problemas por causa que quando ela era. Por causa que isso tudo aconteceu, eles eram adolescentes, eu acho. Não lembro exatamente que idade eles tinham, se ele chega a ser mencionado. Mas o pai deles foi preso, por quê? Porque ele foi pra cima de um monte de garotos trouxa que eram vizinhos dele ali, que mexeram, brincaram, bateram, machucaram, sei lá o que fizeram com a filha, né, que era a irmã do alvo que morreu, né, por causa de ela ser estranha, uma coisa assim, né. Aí ele foi preso. Aí a mãe ficou sozinha criando 3 filhos e com o tempo teve alguma coisa e morreu. Aí ficaram os 3 sozinhos no mundo. A menina meio que ficou abalada por isso, né, e acabou possivelmente se tornando o Obscuros, e foi lá o que eu sabido mesmo, que é o fato notório dos livros e que os filmes contaram meio passando lá no Relíquia da Morte, né? E talvez explore melhor mais pra frente agora que tem o alvo mais presente, mais novo aqui, né? No The Wars e tudo mais. Talvez isso seja melhor explicado, né? Que teve essa situação de que teve o confronto lá, ela tava no meio junto ali e puf, morreu. Num ricochete qualquer lá, no fogo cruzado lá. Márcio, deixa eu só dar um exemplo pro Arthur. Não é bem vida real, mas Arthur, sabe o que é um grimoire? Não. Não, vou explicar. Bom, algumas, vamos dizer assim, umas seitas, pessoal de bruxaria na vida real costumam procurar como uma muleta um grimoire. O grimoire, pra você ter uma ideia, é uma pedra que se forma, por exemplo, no estômago de uma pessoa. Pode ser uma pessoa ou um animal. Só que, vamos dizer assim, você engoliu um fio de cabelo. Por esse fio de cabelo entrou no seu estômago e não saiu. Por esse fio de cabelo vai passando tanto sedimento e parando que ele acaba virando uma pedra. Pedra mesmo. Certo. Aí depois de muitos anos, né, tipo, a pessoa sente dor e tal, não sei o que, vai no médico, o médico extrai e aquilo é uma pedra. Ele tem toda a consistência de uma pedra. Então, a questão do que para criar um Obscuros é mais ou menos isso, entendeu? Qualquer um pode comer besteira, mas comer uma besteira que acaba virando uma pedra dentro de você, não é todo mundo, entendeu? Ah, beleza. A transformação do Obscuros é mais ou menos isso. Tipo assim, não é só, porque sofreu. Não, é uma coisa tão profunda, tão enraizada, que acaba virando uma outra vida. Bom, só para fechar aqui então o assunto Grindelwald, voltando mais lá pro início, uma coisa que eu comecei a falar e a gente acabou desviando para os outros assuntos derivados dele, é aquele papo dele, né, de que ele é sedutor, né, e isso é demonstrado muito com a irmã da Tina, quando ele vem com aqueles discursos de que o que eu quero é a liberdade para os bruxos, e por que ele fica com esse papo de a humanidade é um perigo e tal, por causa da humanidade, vocês bruxos não podem se casar com trouxas, porque se os bruxos não podem se revelar para os trouxas, porque os bruxos chefes aqui impedem vocês de fazer isso. Por causa da humanidade a gente fica escondido, por causa da humanidade isso, por causa da humanidade aquilo, tudo é a culpa da humanidade, dos não mágicos, né? E é esse o discurso dele, né, que acaba levando multidões, e a prova maior aí é a apaixonada lá, porque quer ficar junto com o amor dela, mas ela sabe que, pelo menos no país dela, isso é um crime, né, ela não poderia casar com o Kowalski, e ela se junta a ele pra vamos construir um mundo melhor para nós bruxos. E para demonstrar o quão sedutor ele é. Pode até ser, mas ele mesmo... É claro, ele não fala em público, né? Mas ele mesmo fala que no filme lá que ele não vai matar todos os humanos, ele vai precisar de alguns para ser burro de carne, uma coisa assim. Mas é aquela coisa, se você puxar isso pra vida real, você tem discurso de pessoas que você olhando de fora, isso mesmo na própria época que faz o filme, que é mais ou menos quando é a época da ascensão do Hitler, do Mussolini, mais ou menos isso, que você de fora você olha e fala, como é que é possível que alguém acredite nisso? Mas tem gente que acredita. O discurso é sedutor, não pra todos. Nesse paralelo aí, o Grindelwald é claramente um Hitler da vida, e os trouxas seriam os judeus, né, uma raça inferior que tem que ser controlada ou exterminada. Uhum. Ele é meio que o discurso dele que ele acaba atraindo aqueles que também se sentem um pouco inconformados de ficar escondido, né, de não poder fazer o que quer, por causa que os bruxos não podem se revelar e aquelas coisas e tal. Eu acharia isso aí até ambíguo, mas sinto que isso está acontecendo de novo, sabe? Que tem gente que acredita, apesar de determinado político aí fazer um discurso, ele fala para um público uma coisa, né? No caso lá do Grindelwald, ele fala lá para o público que quer acabar com os trouxas, ele fala que quer acabar com os trouxas. Para o outro que é uma maior liberdade assim, de poder casar com os trouxas, de poder se revelar a eles, ele fala outro discurso e tipo, um não entende que o outro, ele fala uma coisa e fala outra
vamos dizer, ele não entende, um grupo não entende que o discurso do outro é incompatível com o que ele quer. A gente está vivendo isso, então acho que fica muito mais crível. Bom, podemos fechar Grindelwald e passar para um outro personagem aqui? Tudo bem. Bom, vamos então mudar de foco aqui. Vamos falar do nosso protagonista, pelo menos até o momento, né, o Newt Scamander, que as consequências dos eventos do primeiro filme, né, a gente vê aqui, né, que ele tá proibido de viajar para fora do país, não tem licença para sair do país, porque até fizeram uma oferta para ele, né, para ele poder se tornar um Auror e ajudar a caçar o Chris, mas ele não quer fazer isso, não é uma coisa que ele quer fazer da vida. Tanto que mostra que o que ele mais teme é trabalhar no escritório, né? Sim, exatamente o que ele mais teme é um desk job, né, um trabalho burocrático. Aliás, é uma coisa estranha, porque ele recusa o trabalho, fala, não, você vai poder viajar, mas você vai ter que fazer o que a gente manda aqui. Ele recusa o trabalho, mas você vê que o tempo todo ele está desobedecendo os outros, então não faz muita diferença, né? Exato. E só que o que acontece, né, que ele acaba sendo convocado pelo Dumbledore para poder ir para Paris, né, não exatamente capturar, né, mas afastar o Credence do Grindelwald, por causa que ele meio que sabe que o Grindelwald está de olho no Credence de alguma forma. Só que ele só vai aceitar ir pra Paris quando chega a dupla, né, dos apaixonados no apartamento dele, né, e ele descobre que a Tina tá lá, Paris também, caçando o Credence. E ainda existe um mal entendido, por causa de um erro de uma revista de fofoca, praticamente. Ah, sim. Né? Ela pensa que ele tá noivo da Leta, né, que na verdade está noiva do Teseu. Exatamente. Vertem a informação de qual Scamander ela ficou noiva. E aliás, entre aquele flashback lá, a gente percebe que eles já foram apaixonados, né? Isso acho que já ficou meio que subentendido no primeiro filme, né? Que a outra até lê a mente dele sobre quem é Lito, alguma coisa assim. Eu acho que eu lembro vagamente disso. Mas isso fica meio no ar, né? Que eles tinham ou não sei se não foi demonstrado, apesar de que talvez um tivesse apaixonado pelo outro, no final de contas se afastaram e ela foi pro lado do irmão. Ela foi pro lado do irmão, mas tipo assim, ela dava indireto o tempo todo pra ele, principalmente nesse filme. É porque o modo do Newt amar, digamos, deve ser bem peculiar, né? Não naquele amor romântico de verdade. Porque como ela disse antes de morrer, né? Ele ama todos os animais estranhos, né? Na verdade, então, na dublagem ela fala todos os monstros, né? Que ela começa a considerar o monstro pelo que ela fez. Eu não lembro direito em inglês como é que é. É algo do tipo que ele é capaz. Só o Newt Scamander é capaz de amar os maiores dos monstros. Alguma coisa desse tipo. Então, assim, eu acredito que o afeto que ele tinha por ela era grande, mas não tão forte quanto um amor romântico. Olha, pra mim, foi meio que uma coisa meio Harry Potter. Porque o Harry, ele começa, logo no começo, ele conhece a Hermione, e você tem certeza que os dois vão ficar juntos. Aliás, eu nunca tive essa menor cogitação de possibilidade quando eu tava olhando isso. Não passou provavelmente em momento nenhum. Não, é porque antigamente era um clichê, né? A Joanne Rowling meio que subverteu esse clichê. Você tem o cara que é, entre aspas, o escolhido, né, o predestinado, e você tem a mocinha super esforçada, né, meio que o destino dos dois ficarem juntos. Ela falou, não vai ficar. Ela ficou com um amigo, entre aspas, menos capacitado, né, e ele foi seguir a vida dele. Então, eu senti no Newt ali, na letra, meio que um Harry Potter e uma Hermione. Cara, eu não sei o que vocês acharam, mas pra mim a Leta, depois do Grindelwald, o melhor personagem do filme. Olha, assim, o que eu falei sobre direção de personagens, que eles têm um olhar, alguns personagens têm um olhar meio vazio, assim, é como se eles não tivessem não soubessem exatamente o que era pra fazer na sequência da ação. E eu achei isso muito dessa atriz. Eu não sei se ela foi mal dirigida ou se foi só eu que cismei com ela. Eu não acho, não é que eu tenha desgostado dela, mas eu achei ela não tinha apagada. Não achei ela muito expressiva, não. Eu não tô falando dela como personagem, mas a história do personagem, não da interpretação.
interpretação dela. A riqueza de background. É questão de background. Pra mim, o personagem dela é um personagem muito mais envolvente, atraente, denso. Rico, né? É um personagem rico. Você vê os vários conflitos que ela tem, né? A forma como ela disfarça os próprios sentimentos em vários momentos. É muito bom. O bicho papão dela, né? Você vê lá e você não entende. Cara, quando tem aquela... Eu não entendi aquele primeiro momento que era aquele... Ela tem medo de um lençol, de ser eu também afogada. Eu acho que ninguém entendeu, né? A princípio dava pra entender algo, assim, alguma coisa afogada. Parecia ser realmente alguma coisa no fundo da água, aquilo ali, né? Mas quando mostra no final a revelação lá de toda a trama lá, das trocas de bebês que ela fez, nossa, aquilo deu uma volta pra trás. Agora faz todo sentido. Sim. E faz todo sentido todo mundo achar que ela pudesse ser um obscuro. Não, ela não, acho que falando de agora também. Lembrar de todos os pormenores do filme é difícil. É difícil. Não, é que falaram que não ela era um obscuros, mas o Credence que seria o irmão dela. Seria o irmão falecido dela, né? Todo mundo tava achando que pudesse ser ele, mas ela falava veementemente que não tem como ser. E toda aquela história também da mãe dela ter sido seduzida por uma magia, né? De amor. Como é que é o nome da magia? Alguém lembra? Eu não lembro o nome da magia. Foi a mesma magia que a outra fez pro Jacob lá, pra poder levar ele até a Inglaterra. Exatamente, a mesma magia. E a mãe dela era casada, tinha filho. O Lestrange foi lá, fez a magia, levou a mãe dela pra viver com ele e ela acabou morrendo, né, no parto. Sim. É uma sucessão de tragédia muito grande. Então... Até porque o pai seduziu a mãe e tal, e quando nasceu e viu que era uma menina, ele... não me interessa. Cagou. Eu acho que ele perdeu esse amor mais porque, tipo assim, a mulher que ele é apaixonado morreu dando a vida pra ela. Faz todo sentido. Aquele rancor do filho que mata a mãe. Ela me tirou o amor da minha vida, entendeu? Tanto que ele falou que ele não amou mais ninguém até nascer o Credence, né? O irmão dela, na verdade. Como que era? Corvus. O Corvus. Corvus Lestrange, né? Lestrange. E não fique confuso, gente. A Bellatrix é Lestrange, mas é por casamento, tá? Ela é, na verdade, Black. A família original dela é Black. Não é a mesma família da Lita, não. É porque eu tava assim, né? Pô, a menina é de cor. O outro parente que a gente conhece dela é uma mulher que é branca igual cera, pô. Aí a gente já vê que ela já é mestiça, por causa que o pai era branco e a mãe era negra. Uhum. E é muito legal porque eles mostram uma família de magos poderosos africana. De puro sangue, de alta linhagem lá do Senegal, se eu não me engano, né? Que ele falou, né? Que vivia ali em Paris, né? Os senegaleses em Paris. E que a mãe realmente foi seduzida lá pelo Lestrange e aconteceu tudo o que aconteceu. E essa trama realmente foi muito interessante, cara. Tipo, eu não esperava ver tudo isso nesse filme, cara. Foi realmente impressionante. E foi assim, foi o maior mistério do filme todo, foi esse. Porque você fica ali naquela... quem que é a mãe do Credence, né? É fulano. É uma pessoa de uma família importante de Paris. Quem que é? Fica bem bacana. E o interessante é que o Grindelwald sabia o tempo todo quem ele era de verdade e causou essa confusão envolvendo a família Lestrange, né? De propósito. Sim, é pra atrair todo mundo ali pra aquela conferência no final ali do filme. Não, mas vamos lá, a gente vai saber que um dia os descendentes dela, um vai casar com a Bellatrix, né? Então você já sabe que é... Não, descendentes dela não, porque ela morreu, ela não teve filhos, então esquece. É o tio dela, né? Que casa com a Bellatrix. Não, eu falei parente, não falei descendente. Você falou descendente. Eu não sei se o tio... Falou. Tio dela acha difícil porque o Lestrange lá que casou com a Bellatrix era bem mais velho do que ela, mas não é tão mais velho assim. Não, mas a árvore que vai gerar o carinha é do tio, não é dela. Provavelmente. Provavelmente. E o pai já tá morto também. E não tem outro irmão zanzando por aí, pelo menos que tenha sido mencionado, pelo menos, né? Só teve o Corvus, do parte de Lestrange só teve o Corvus, do parte do pai dela, só esse. Do parte da mãe ainda tem o outro lá que ela conhecia e não falava muito com ele. Cara, e aquele ressentimento dela olhando pra árvore da família, ela falando que na árvore da família Lestrange só registra os homens, que cada mulher que nasce é apenas uma flor que é colocada na árvore. É muito triste ouvir ela contando a história. Não, e você repara que a árvore é bem florida, né? É. Mas sabe de onde vem isso,
Liv. Ah, Da Bíblia. Porque na Bíblia também as filhas mulheres, a não ser quando são extremamente importantes na narrativa, elas não são citadas. sim, a gente pode dizer não que venha da Bíblia, mas sim de sociedades patriarcais, né? Sim, o costume judeu ele dá importância para os filhos e nomear os filhos. Tipo, na hora de fazer as crônicas, né, da família. Eles nomeiam os filhos um a um, mas as filhas não são nomeadas. Elas existem, elas estão ali, mas não são nomeadas. Até Jesus mesmo, quando eles citam que é a família dele, eles citam que Jesus tinha 4 irmãos. Ele fala assim, ele tem 4 irmãos e as irmãs dele são casadas com homens de nossa terra. Tipo, então você sabe que ele tinha pelo menos 2 irmãs, mas você não sabe nem o nome delas. Aham. Agora todos os irmãos tinham nome e sobrenome. Enfim. Eu acho que mulher passou a ter mais direito ao nome da família no Estado romano, né? Aí eu já não sei. Aí, eu só sei que área da história eu não conheço. aquela cena dos dois lá na biblioteca lá do Ministério da Magia francês lá, acho que é um dos pontos altos do filme, assim, eu gostei bastante. Uma das poucas cenas de ação. Na verdade, não só de ação, eu gostei mais antes dos dois conversando e tal, ele falando que foi um mal entendido, que o jornal publicou coisa errada, e rolando ali alguma coisa de forma... Não, peraí, a gente tá falando caso, a gente tá falando de Lita, eu sei que o assunto era Newt, a gente divergiu pra Lita e a história dela, mas, então, estamos voltando pro Newt com a Tina, né, que você tá falando aí. Exatamente. O Newt é todo enrolado, ele não consegue ser direto pras palavras, cara, ele não consegue explicar as coisas, ele se enrola todo. Eu meio que entendo ele, mas tudo bem. Ele querendo não falar salamandra pra comparar, mas no final das contas, ela também meio que já conhece ele, já leu o livro dele, já entende como ele pensa, e ela própria menciona a salamandra, que o outro disse, não fale mais salamandras, não mencione salamandras. Porque quando você pensa em animal bonito, você não pensa numa salamandra, né? Ele não falou do animal bonito, falou dos olhos que brilham, tem um efeito. Não, mas vamos lá. Como você vai comparar um elogio assim? Você vai falar, você é uma gata, Você pensa num animal bonito, né? Pra você fazer uma comparação com beleza, né? Você não pensa numa salamandra, tipo... Seus olhos são como de uma salamandra de fogo, uma coisa assim. Tipo assim, a pessoa vai sentir uma tipo magia assim, negra, sabe? Seu cabelo é preto, lisinho, que nem o da minha égua, sabe? Coisa desse É isso que eu ia falar, Dragão. Na Bíblia, em Cantares de Salomão, ele compara a noiva dele, né, com uma égua. Ele fala assim, as éguas de Faraó eu te comparo, noiva minha. É tipo assim, bela, esguia, as pernas fortes, cabelo liso, uma égua. Nós conhecemos o dono da Pedra Filosofal? Sim, o Flamel. O Flamel que quase quebra. Mas imortal. Quebra, mas é imortal. Fanservice top, hein? Fanservice daquele gratuito. Cara, o que adianta você ser imortal se você vira de vidro, né, cara? A morte ele cai bem, né? Adoro. Inclusive, quando eu assistindo depois, eu tava explicando pra Carla, né? Lembra de Harry Potter e a Pedra Filosofal? Então, aquilo no armário era a Pedra Filosofal. Não, ela... Nossa! E o Nicolau resolveu deixar de viver, né? Não usar a pedra pra continuar vivo lá na Pedra Filosofal, lá na década de 90. Não, na verdade, nem só isso. Ele falou que tem elixir suficiente para muitos anos ainda. Ele deu a pedra, mas pra guardar, mas ainda tinha elixir preparado pra muito tempo. Agora, do que adianta você ficar vivo e, tipo, uma jarrada de vento conseguir te derrubar na rua? Porque o estado que ele tava ali era praticamente esse. Mas e ainda parecendo o Nosferatu, né, cara? Surge do nada, né? Não só isso, cara. Ele tá muito magro, muito esquisito, cara. Só faltou o cabelinho pra cima, cara. Uma coisa que eu acho interessante, o filme ele tem muito flashback pra explicar várias das coisas que estão acontecendo, várias das motivações dos personagens. Eu fico imaginando se o próximo filme, em parte, não vai ser um grande flashback pra explicar essa relação do Dumbledore e do Grindelwald e também para mostrar como o Dumbledore mudou o posicionamento dele, porque ele era uma pessoa que buscava o poder, mas agora, pelo menos na atual situação, ele parecia que tinha se tornado uma pessoa totalmente diferente já. Eu acho que seria interessante um filme só de flashback, eu acho que seria massa. Mas não sei se vão fazer. Acho que só de flashback não, mas eu acho que vão focar bastante no Dumbledore tentando
tentando quebrar o pacto de sangue. Eu não sei se isso vai ser algo que vai ser tão já, acho que eles vão guardar isso como uma dificuldade que só vai ser resolvida no último filme pra poder fazer o desfecho final. Porque senão fica aberto aquela questão de, então, por que agora não podem se confrontar, né? Eu acho que tem que explicar a relação dos dois o mais breve possível. Talvez já deveria ter explicado antes. Talvez esse filme deveria ter sido isso. Então, mas eu acho que, tipo assim, vai ser realmente no próximo filme a quebra desse vínculo de sangue, mas o que vai impedir eles de se confrontarem vai ser meio que o Credence, né, que ele falou que era um Dumbledore, né? Exato. E tem outra, é datada a batalha entre os dois, o momento que o Grindelwald é derrotado pelo Dumbledore. 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Ainda faltam uns 15 anos até lá. No Newt, ainda no Newt Scamander, lá no início, né, a gente mencionou que ele tava lá no Proibido de Viajar e tal, e numa conversa com o irmão, ele menciona, né, que o irmão fala, cara, você tem que tomar um lado, e ele fala, eu não tomo lados. Só que no final do filme, ele é obrigado a tomar um lado, porque ele percebe que não dá pra ficar isentão. Não dá pra ficar... Isentar é um termo ruim pra esse contexto aqui. Não dá pra ele não se meter na história. Não dá pra ele não se meter na história. Então, pra se meter na história, ele tem que tomar um lado. Né? E ele realmente toma um lado que realmente é... Não esse Grindelwald aí a gente tem que deter. Não dá pra deixar ele pra trás, não. É aquela coisa, afeta as pessoas que ele ama, né? A Leta se sacrificou pra salvar ele e o Teseu, né? Por conta dessa situação. A irmã da Tina, a Queenie, tá envolvida na situação também. O amigo dele, que é trouxa, vai também ser muito prejudicado nisso. E o grande mestre dele, o Dumbledore, né? Dá até pra ter um pouco de compaixão com o Credence, que o Credence era um pobre coitado, que ele é um arrastado pra lá e pra cá na vida. Ele não é uma pessoa assim, agora talvez vire, mas ele não é uma pessoa necessariamente má, né? Ele só é perdido na vida, ele só quer saber quem ele é. Ele só precisa ser direcionado. Ele é alguém, por enquanto, sem história, buscando a sua história, né? Só que quem chegou nele primeiro foi o Grindelwald, né? Aí que os outros só queriam saber de pega e mata. E não deu muito certo. Todos não, né? O Newt não queria. Eu queria saber como o Grindelwald sabia da troca que a Leta fez. Isso se não explicarem, vai ser estranho como é que ele sabia. Por causa que foi alguma magia de clarividência, alguma coisa que contou, alguma visão. Tem que ser explicado de alguma forma isso, senão vai ficar jogado. Vamos lá, não sei se é alguma magia, alguma coisa com a afinidade que ele tinha com os Dumbledore, né, cara? Bom, se ele pôde convocar ali, né, invocar ali uma visão do futuro, né, mostrar o que ia acontecer, então ele tem não só um dom de clarividência, como ele pode mostrar também para outras pessoas. Mas não só isso, né, mas não sei se ele realmente tinha esse dom de clarividência e tudo mais, ou se ele tava meio que forjando alguma coisa, alguma imagem, porque no primeiro filme, a previsão dele erra totalmente quem é a criança, né, que ele tava procurando. Do Obscuros, você diz? Não, o tempo todo ele sabia que era o Credence. Não. Ele não sabia que era o Credence. Ele viu o Credence e o Credence era meio que o agente dele pra achar a criança. Tanto que quando ele quase tem certeza que é a irmã dele, ele dá um fora no Credence que ele fica puto. Verdade. Aí ele, tipo assim, ele quase derruba um prédio em cima do Grindelwald com obscuros pra ele se render, saca? Tanto que esse vira o mote, vira o start de toda a batalha final do primeiro filme. Eu ia falar sobre aquela questão de por que o filme ainda se chama Animais Fantásticos, que não faz mais sentido, né, ser Animais Fantásticos, né? Se for levar Animais Fantásticos até o último filme, vai ficar forçado. E eu senti essa forçação nesse filme, quando teve aquela sequência do circo, praticamente de graça ali, desnecessária, só pra ter o dragão que fugiu, só pra poder ter o bicho de não sei o que lá. Capa, velho. Pô, eu fiquei feliz quando apareceu um capa mesmo, sendo um capa muito feio. Animais Fantásticos à parte, né, que eu acho que foram colocados ali só pra poder fazer jus ao título do filme. Vamos então falar de quem a gente já queria estar falando antes aí, o Credence. E que bom, que não é o Clearwater Revival, mas é o nosso Ezra Miller aí, o The Flash, né, voltando aí, não morreu no primeiro filme, como todo mundo achou que tinha acontecido, sobreviveu, e tá aí, né, tentando descobrir quem ele é, o que
qual é o passado dele. E ele encontra uma aliada até nesse circo aí que é mostrado no filme, né? Que é a Nagini, né? Que ela é um Maledictus. E vamos dizer que bom gosto o Creedence tem, hein? Tem sim. Eu fiquei com inveja do rapaz. Aliás, eu achei que ela fosse ter uma participação muito menor, só mais uma pontinha ali, ou talvez ela fosse ser uma aliada do Grindelwald, ou uma coisa maligna ali. Mas não, totalmente o contrário. Ela meio que tá orientando o Creedence ali, né, a chegar no objetivo que ele quer, de descobrir quem ele é, e ela não é uma pessoa ruim. Ela só tava numa situação ruim ali naquele circo. Nem ruim e nem boba, porque quando o Creedence quis passar pro lado do Grindelwald, ela falou pra ele que não era pra ele fazer isso. Tanto é que ela não foi junto com ele. Não foi. Lembrando que a Nagini é a serpente da Câmara Secreta. Não. A da Câmara Secreta é um... Não, é ela, não é? Não, ela é a cobra do Voldemort. Do Voldemort. Ah, é verdade. Eu até passei... Não, então você me falou O errado. da Câmara Secreta é um basilisco. O Arthur me falou errado, porque eu tô falando que ele me reproduziu. Não, eu viajei mesmo. É aquela cobrinha que ele fica só com ela o tempo inteiro, né? É verdade. Sim, aquela que o Neville decapita. Que triste. Mas ali já não é mais ela, já é dito, né, que quando o próprio cara lá, o prestador lá do circo, lá das aberrações e tal, ele fala que toda vez que ela dorme, ela se transforma e eventualmente ela não voltará mais ao normal e ficará presa como um animal pra sempre. Ela vai ser um animal, não é uma pessoa dali em diante. E bobear, tipo assim, ela meio que se junta ao Voldemort por alguma coisa que acontece com o Creedence, né? Mas isso que ela vira um animal, mas será que ela perde a consciência dela? Não, porque ela sempre parecia uma cobra inteligente, né? É isso que eu tô pensando. Eu acredito que não perde, não. O Harry não consegue falar com ela uma vez? Mas ele consegue falar com qualquer cobra. Exato. Ele só deixa de falar quando no final do último livro. Então, se ele consegue falar com qualquer cobra dentro do universo de Harry Potter, todos os animais são inteligentes. Ou o suficiente para poderem se expressar e ele entender, no caso das cobras. No caso, o Harry consegue... É uma dádiva amaldiçoada, assim. Diz que o cara que fala com as cobras, ele com certeza é alguma pessoa do mal, uma coisa nesse sentido aí. É que no caso do Harry, ele pegou isso do Voldemort. Do Voldemort, exatamente. Por isso que ele consegue falar. É uma habilidade herdada. Mais passada, né? No caso, osmoseada. Na verdade, porque acho que, sei lá, tinha o crux dele, do Voldemort, no Harry Potter, né? Então, daí vinha a fonte das habilidades. Mas esse tipo de ser humano dessa forma não tinha sido apresentado antes, né? E ela não é exatamente um animago como a professora McGonagall. Ela pode se transformar quando ela quer, tanto que ela faz aquilo ali para apresentar pro público e tal, e naquele momento que aquele Auror lá que tá trabalhando pro Grindelwald vai atrás do Creedence também, né? Ela começa meio que se transformar, mas ela é presa na parede lá pelo outro lá, mas é uma maldição, não é algo assim que ela escolheu fazer. Não é um poder, né? É uma maldição. É mais ou menos como o Professor Lupin lá no terceiro filme. Sim, que foi mordido por um lobisomem e ficou amaldiçoado a ser um lobisomem também. Exatamente. Bom, o que mais aqui temos do Creedence? Ele tá buscando a identidade dele, né? Ele se junta na Nagini lá e acha até aquela babá, né, que trouxe a criança, só que a criança que ela trouxe a gente acaba descobrindo que não é ele. Na verdade era aquele irmão que morreu mesmo da Lita. E a identidade dele fica em aberto até o Grindelwald lá já no final, depois que ele se junta a ele e tudo mais, né, chegar e soltar aquela bomba que causou a maior polêmica de todas, da identidade real dele, de que na verdade ele é Abelardo Dumbledore. Tan, tan, tan. Na hora eu pensei que não tinha lógica, assim, porque é um membro da família que não tinha sido citado antes, até onde eu sei. Abelardo ou Aurélio? Desculpa, Aurélio. Aurélio Dumbledore. Eu perguntasse, tipo assim, não confundir com o Barbosa, né? Não, é Aurélio, desculpa. Mas o original é Aurelius. Né? Mas se você pensar bem, ele pode ser conhecido nos livros da história como a alcunha dele, né? E não pelo nome verdadeiro. O nome verdadeiro pode ter sido segredo. E aí eu acho que vai. Eu acho que é assim que ela vai fazer. O problema que todo mundo questiona é como ele nasceu. Porque se ele é irmão do Dumbledore, o pai dele foi preso, eles ainda eram adolescentes, criança, coisa assim, uns 40 anos atrás. E a mãe dele morreu antes da virada do século.
1800 e qualquer coisa lá, 90, coisa assim. E o Creedence, no máximo, nasceu, tem uns 20 e poucos anos, nasceu nos 1900 e poucos. Sim, mas Da mesma mãe não é por causa que eles saberiam. Sim, né? deve ser do mesmo E do pai. do pai é complicado porque o pai ficou preso até morrer em Azkaban, né, supostamente. Visita conjugal. Não Só se sei, foi. eu acho que não tem visita conjugal em Azkaban, não sei. Nessa época já tinha Dementador em Azkaban? Cadê os Não direitos sei humanos? Então, o que então podemos falar mais do Creedence aí? Mais nada, né? Ele tá querendo buscar a identidade, não descobre por conta própria, o outro conta pra ele, né? Supostamente a identidade dele, né? A gente não tem como provar se é assim. Mas ele usa aquela carta da Fênix, né? Que aí fica difícil de recusar. Não, mas, cara, aí do nada ele explode uma montanha, né, cara? Ele dá o Hadouken. Ele já meio que fazia magias, assim, ele tinha uma varinha escondida que o outro deu pra ele, né, tal, mas ele não teve treino, prática, nada, né, ele é meio que vai no impulso, né, ele vai no instinto. Então magia descontrolada é aquilo, cara, é poder puro. E eu já não entendo. Eu só sei que a galera lá pra fazer o Wingardium Leviosa lá no primeiro ano de Hogwarts demorava uma cara. Ele só pegou a varinha, soltou a magia e arrebentou uma montanha. Ele não tentou levitar uma pena controladamente, ele simplesmente explodiu força e destruiu a montanha. Foi muito não, legal. eu só tô falando que eu não entendo a lógica, não tô dizendo que ela não existe. Cara, ele tá pau a pau com o Longbottom, que também explodiu a pena. Pô, não só a pena. Eu acho que não foi o Longbottom, foi o outro. Foi o Simas. Isso, o Simmons, que ele explodia tudo. Não, tudo que ele botava a mão explodia. Ah, isso eu não vou Simas é que fazia todas as tragédias. Ele vai se dar bem trabalhando na construção, né? Bom, podemos fechar o Creedence, né? Sim. Eu separei aqui de mais personagens, mas meio que já passou por eles ali, tá? A gente já contou todo o drama dela, né? Toda a história dela. O Teseu é basicamente o irmão do Newt, que quer trazer o Newt pro lado certo da magia, mas o Newt quer saber só da liberdade de pesquisar os animais. Eu separei também a Queen, mas a Queen, acho que não tem muito o que dizer, né? Ela foi pra Londres, pra Inglaterra, pra poder visitar o Newt e carregou junto com a Valsca enfeitiçado e dali em diante eles se separam e ela acaba sendo dragada lá pelo Grindelwald. E o Nicolau Flamel, que também é só uma curiosidade ali que aconteceu também. Na verdade, a Queen ela viajou pra Europa porque a Tina estava na Europa e também porque ela disse que os europeus têm a mente mais aberta. Então ela contava com isso para poder casar com Jacob. É Jacob, né? Isso, Jacob Kowalski. Pra poder casar com Jacob. Só que eles não são cidadãos ingleses, né? Eles não tinham como... A menos que se exilassem lá de alguma forma, mas acho que não seria o caso de conseguir, não. Ah, mas não sei se... Porque, tipo assim, nego vai pra Las Vegas pra casar em Las Vegas, né? Vai que eles consigam alguma coisa do gênero. Sim, mas aí eles vão ter que voltar pros Estados Unidos. E lá, o casamento de bruxos com não bruxos é crime. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente sempre percebeu que ela é meio cabecinha de vento, né? Como assim meio? Ela fica meio sempre fora da realidade. Mas eu acredito que no próximo filme talvez ela tenha um papel muito importante. Porque a gente já vê que no final do primeiro filme ela tá lendo ali a mente do Aurelius e passando pro Grindelwald o que ele tá pensando. Pro Grindelwald chegar nele de forma mais eficaz. Porque, digamos assim, é um animal selvagem completamente acuado. Então você tem que entender ele primeiro pra saber como chegar e controlar, né? Exato. Mas assim, isso não. Apesar dela ter uma certa importância aí, ela ficou meio jogada e o Jacob também, né? Vamos falar a verdade. Ah, sim, mas a deles pra mim vai ser uma ponta, porque eu acho que eles ainda vão ter um arco dramático meio ferrado, cara. Entendeu? Porque aí, eu acho que vai acabar, tipo assim, em quase um matando o outro. Né? Pois é, aí volta aquela parada, né? Esse filme é só uma introdução mesmo. Sim, sim. Mas, tipo assim, você consegue projetar esse arco só olhando toda a situação, né, cara? Dos lados opostos que eles se colocaram no final do filme. E ela vai ficar tão cega pelo Grindelwald que ela vai acabar matando o Jacob e quando ela matar, ela acorda desse transe que ela tava. Talvez não o Jacob, mas a Tina mesmo, né? Machucar a Tina. Porque, na verdade, ela tá do lado do Grindelwald, é uma grande arma na mão dele. Porque ela é irmã do Mauror, né? Uhum. Então, assim, ele pode
pode manipular a situação para conseguir do Auror algumas coisas, como se ele tivesse, digamos assim, sequestrado a Queen, né? E é também extremamente útil ter como ferramenta uma pessoa que lê mentes, né? Dizer pra ele o que os outros estão pensando. Exatamente. Digamos que é o essencial para todo ditador, é você ter uma pessoa que consegue ler as outras. Bom, algum outro personagem aí que vocês queiram talvez mencionar por alto, talvez? Acho que não tem mais ninguém de grande relevância. Teve um que... Bom, quem é aquele cara que tava perseguindo o Credence também? Eu não lembro o nome do personagem, mas era aquele que acabou tomando o emprego do Scamander, né? Quando ele recusou a oferta. Sim. E mostrou, né, que ele é meio que um agente infiltrado do Grindelwald no Ministério da Magia inglês. Sim, exatamente. Cara, mas isso aí tá estampado na cara dele desde a hora que ele apareceu. Das sombras, assim, do nada. Ah, não! Que ele é um filho da puta do mal, a gente já percebe desde o começo, mas, tipo, ele poderia ser só, tipo assim, o cara escroto, tá ligado? O agente escroto que vai meio que rivalizar com o Scamander, né? O Newt, né? Eu não fiquei tão íntimo tão rápido. Mas ele... um outro personagem que pode ser mencionado é aquele... É o Yusuf, o meio-irmão da Alita. Sim, cara. Que ele fica o tempo todo permeando a trama, né? Sim, ele encontra com a Tina ali no início, que ele tá atrás do Credence, de alguma forma, por causa que ele acha que o Credence é o Corvus. O Teseu, desculpa, Corvus, eu tô até o nome dos personagens, Corvus Lestrange, né? E ele fez um pacto, um voto perpétuo acho que com o pai, se eu não me engano, o pai no leito de morte do pai, de que ele ia vingar o pai e ia caçar e matar aquilo que o Lestrange mais amasse. Né, que não era a filha, mas o filho. Que agora ele viu que já estava morto, né? Exato, ou seja, a razão do voto dele já não faz mais sentido. Diga-se de passagem, quando você tem aquele momento das revelações, né? De quem é quem ali, é praticamente uma novela mexicana, né? Cara. Não, porque você, o filho... Não é o filho, porque o filho morreu, porque eu matei... Não, porque eu troquei... Pô, cara, eu acho que... Assim, ficou explicado, mas talvez poderia ter dado um tempo maior pra digerir aquilo, né? Não precisava de tempo, não. Você que não tem skill de 4 novela. mil horas de novela mexicana, 300 mil horas de drama coreano, que nem eu tenho, senão você tinha pegado isso no ar. Mas agora pensa no Yusuf, que existência infeliz do cara. Perdeu a mãe, perdeu o pai, e a hora que ele descobriu que ele podia ficar de boa com a meia-irmã morre também. Vocês acham que ele é um personagem que pode reaparecer no próximo filme? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele perdeu já a função dele. Ele não vai mais aparecer mesmo. Cara, acho que se ele aparecer vai ser só como figurante, alguma coisa tipo meio ponta, saca? Não vai ser nada... Meio junto aqui pra lutar contra ali, mas acho que como personagem mesmo de dramas vai acontecer, por causa que a história dele acabou. Ele tava ali pra poder, porque ele tinha aquela esperança de que ele tinha o voto do que fez com o pai. Aí, mas pô, a criança morreu, pô, mas vou matar a filha. Mas ele não amava a filha, pô, então meu voto não faz sentido nenhum. Aí quando ele achou a possibilidade de que talvez o outro pudesse ser o filho que não morreu, né, aí ele voltou a ter um propósito de vida, que perdeu de novo quando descobre que não era ele. Acho que no máximo, eu me juntei ao Mistério da Magia, vou lutar junto com vocês, saca? E também não é só a questão de ter um propósito de vida. A vida dele estava em jogo. Ou ele cumpria a promessa dele, ou ele morreria, né? Ele não poderia... porque o voto perpétuo ele não é muito bem explicado, mas assim, no momento necessário, se ele não faz o que ele prometeu fazer, ele morre. Então, ele prometeu caçar o que o outro mais amasse. Quando descobriu que o filho morreu e a filha não era amada, meio que o voto não tem mais efeito. Quando ele descobriu que, talvez o filho esteja vivo, não posso deixar isso pra lá, porque senão o voto me pega. Aí ele correu atrás de descobrir e não deu em nada. Acho que é isso, né? Acho que a gente já cobriu quase praticamente o filme inteiro só falando dos personagens aí. Só uma parada lá do final, que minha memória já não é muito boa. Diga. Aquele objeto que o Scamander lá pega e entrega pro Dumbledore no final. O que é aquilo?
É o voto de sangue. Aquilo é Mas o voto de sangue, ele é feito por um objeto. Se ele pegar aquele objeto, ele pode quebrar ele? Então, Arthur, lembra da cena do espelho, cara, que mostra eles fazendo o pacto? Não, sim, beleza. Aquela joia foi gerada com o pacto, entendeu? É que eu pensava assim, pelo menos, que o voto de sangue, eu não lembro de ter explicado isso anteriormente. Não, no caso do voto entre o Snape e a Bellatrix, né, não teve geração de nada. Simplesmente foi uma promessa de sangue entre eles, né? Os dois cortam a mão, junta e um outro, e algum mago, eles mesmos ou um terceiro, faz a recitação lá para poder fazer a promessa, né? Mas a geração daquele objeto ali é alguma outra coisa que você explicar depois, mas o que o Dumbledore dá a entender é que quando isso aqui existir, o voto tá valendo e eu não posso fazer nada contra ele. Mas eu lembro, pelo que eu lembro, o que o Snape faz é um voto perpétuo, não é um pacto de sangue. É diferente, né? Eu tô confundindo, tô falando os dois como se fosse a mesma coisa. Tanto que, se eu não me engano, o que gera do voto perpétuo é mais como se fosse uma cicatriz de corrente na mão, saca? Como na mão das duas pessoas que votaram. Isso eu lembro lá do filme. Por isso que eu tô achando estranho, porque eu lembro que... Tava lembrando que o pacto lá do sexto filme, que pelo menos que era mostrado, não precisava de objeto nenhum, ou pelo menos não tinha mostrado um objeto. Sim, mas eram coisas diferentes. Um é um pacto de sangue, outro é um voto perpétuo, que é outra coisa. Uma coisa mais que eu queria comentar, assim, que já não é mais da história do filme, né? É questões técnicas de produção. Quem aqui viu em 3D? Eu vi, cara. A Liv viu em 3D? Não, 2D. Edson? Oi. E o Edson? Tô aqui. Ah, tá. Não falo, porque eu não escutei. Eu tava no mudo. 2D ou 3D? Eu assisti 2D. 2D. E eu tive a sensação da Liv também de que se tivesse visto em 3D ia estar mais confuso. Porque o filme ele é muito escuro, né? Ele é muito sem cor, ele é muito apagado, assim, é muito lavado. Nunca vi Paris tão cinza. Mas o 3D não faz tanta diferença assim. Mais de profundidades em alguma outra cena, cara. Mas a batalha não fica tão confusa. Não. Mas fica escuro, né? Por causa que o filme já é muito escuro, né? Em Londres tem muitas cenas noturnas, muita névoa. Paris também tá muito à noite, então tá muito escuro. A fuga também é durante uma chuva, é tudo muito escuro. Assim, tem uns momentos que o 3D, eu olhei assim, tipo o próprio logo da Warner, a primeira coisa que aparece vindo assim pra tela, parece que aquilo vai cair em cima de você, literalmente, né? Aquilo foi, mas teve outras coisas que foram muito jogadas, assim, tipo aqueles quando ele tá, os pelúcios lá, os filhotes estão fugindo lá pela casa, ele vai catando um por um, aí tem um que vem jogado de graça pra frente da tela, é só pra dar aquele efeito de que, opa, tá vindo por cima de mim. Tô caindo no teu colo, né? Vai cair no meu colo. Mas depois, num certo momento, eu até esqueço que eu tô com óculos, porque eu tô vendo um filme escuro, basicamente. Então eu achei meio que desnecessário, realmente. 3D hoje em dia, eu não sei porque ninguém quer. É pra deixar o ingresso mais caro mesmo. Não, mas tipo assim, tinha algumas firulinhas, tipo assim, de você conseguir perceber se um personagem tá mais longe, mas eu acho que aquela cena, é que eu não vi em 2D pra comparar, mas aquela cena dele com o bicho na água lá, com o animal dele na água. Aquele ficou muito bonito em 3D, cara. Você conseguia realmente bater a profundidade daquela água subindo e ela não entrando no quarto, né? O Kelp, o bicho lá. Esse Kelp é uma criatura celta, não é? Eu não sei, mas é um trocadilho com alga em inglês, isso, com certeza. Provável. Porque Kelp em inglês é alga. E ele é um bicho praticamente feito de algas. Um cavalo de alga. Cavalo de alga. Eu falei uma alface com focinho. Eu achei ele mais parecido, tipo, sei lá, com um dragão mesmo, uma serpente marinha de algas. Olha a pessoa que se enxerga em tudo. mas a parte do focinho ali era muito cavalo. Cavalo. A única parte, né? Eu acho que a gente pode ver de animal fantástico foi esse, aquele dragão chinês. Dragão gato, né? É que não é um dragão, né? Ele deu outro nome. Ele não chama de dragão, ele dá um nome específico. Kaozu, se eu não me engano. Isso. Não, e o legal é que ele é basicamente um dragão leão gato, né?
Porque quando ele sacou aquele negócio, eu falei, cara, eu preciso comprar um desses pros meus gatos. O nome que ele usa é Zulvu. Zulvu Mafu. Que eu coloquei aqui como leão dragão chinês. E outro animal fantástico foi a cobra, a Maledictus? Basicamente. Teve aquele capa, né, na banheira lá do circo. Não sei se teve algum outros... Teve o retorno dos bichos, né? Teve o Pelúcio, né? Aquele bicho que rouba tudo, que brilha. Né? É incrível lá, eles abrindo a garrafa de champanhe só pra poder roubar aquele papelzinho dourado que cobre a rolha. E no final das contas foi o Pelúcio que recuperou a joia que foi gerada durante o pacto do Dumbledore e do Grindelwald. E legal que, tipo assim, mostra que o Pelúcio confia mesmo no Scamander, né? Quando ele volta machucado, ele volta, trata de mim, saca? Me cuida, que eu fiz merda. Que ele volta todo, tipo assim, volta o cão arrependido, saca? E, tipo, no primeiro filme tinha um Pelúcio só, não tinha? Sim. E como é que ele reproduziu? A Pelúcio. A Pelúcio devia estar grávida, né? Porque passou o quê? 6 meses, não foi? Do primeiro filme pro segundo? Por aí. Eu acho que são 3 meses. Não. 3 meses depois. 3 meses é quando o Grindelwald é preso e escapa. E mais 3 meses até ir pro Scamander. São 6. Tanto que, tipo assim, quando vai pro Scamander, fala 3 meses depois da fuga. 6 meses no total. É mais que tempo suficiente pra arranjar uma fêmea e ter filhotes. Dependendo do quão rápido se reproduzem. Tem que ser, né? Filhotes, pelúcios. Eu sei que tava. Bom, como eu falei, não assisti o primeiro filme, mas tem uma hora que eu olhei e falei, isso tá praticamente Pokémon, né? Que é tipo. Temos que pegar. Não é só isso, não. Que são aqueles, tipo assim, que tem alguns animais ali que são animais que mais ou menos existem, né? O Pelúcio, por exemplo, é o Nitorrinco que não deu certo, né? Isso. Um ornitorrinco cleptomaníaco. Tem aqueles gatos demônio lá da biblioteca, dos arquivos lá do Ministério Francês. Cara, que isso lembrou muito desenho egípcio antigo, né, cara? Sim. É muito Quando eles saem do meio deles ali, que são transportados com aquele... Como é o mesmo nome do bicho, Edson? Aquele chinês? Zulvu? Ele meio que aparata, né, pra poder ir de um lado pro outro, e os bichinhos voltam a ser gatinhos pequenininhos, que estão fora do ambiente de atuação dele. Muito bom. Aí tem aquele bicho-pau, né, que tem desde o do primeiro filme, né, no Carrega no Bolso. Que é o ciumento, né? O ciumento. O Pickets. Não, mano, que teve uma hora que os dois têm DR, né, no final do outro filme, né? Não, acho que no meio desse, né, que ele vai entregar pro mafioso. Não, do primeiro filme. No meio do filme ele fala assim, não é cidade de verdade e tal. Do primeiro filme, cara, Cara, não, eles têm DR, velho, é complicado isso aí. Isso aí eu marquei como a erva daninha do Andy Panda. Acho que foi isso, mas é aquilo que eu falei já mais lá atrás, né? É um tipo de coisa que não precisava o filme se chamar Animais Fantásticos, podia ser só Os Crimes de Grindelwald, e se fosse pra poder colocar um sobretítulo, né? Poderia ser Mundo Mágico. Eu não sei como é que o Wizard World tá em português, se é que foi traduzido como um termo oficial, não tenho certeza. Mundo da Magia, não sei como é que tá. Mas poderia ser isso, em vez de Animais Fantásticos, porque não faz sentido. Eu acho que aí nesse caso, não faz sentido, mas acaba entrando, né, virando, como foi, entre aspas, a saga Crepúsculo, a saga Jogos Vorazes, a saga Divergente, sabe? Vai ter que ser mantido pra poder manter a unidade. Pra mostrar que é tudo do mesmo linha de filmes. A história de sequência. Mas o próprio Jogos Vorazes, por exemplo, foram 4 filmes, mas o primeiro tem jogos, o segundo também tem, mas o terceiro e o quarto já não tem. Seria legal se ela tivesse pensado nisso assim muito tempo atrás e cada um dos filmes fosse um dos livros que eles estudam em Hogwarts. Um é o Animais Fantásticos, aí outro com outro nome, assim, por aí vai. Então, mas não tem muito conteúdo pra isso. Mas eu acho que, tipo assim, tudo que vai envolver o Scamander vai envolver Animais Fantásticos, entendeu? Não, sim, mas eles não são o ponto alto do filme. Sim. Então, Dragão, é que tipo assim, fizeram uma escolha pra fazer o fio narrativo, né? E talvez a escolha não tenha sido das melhores. Sim. Eu tipo assim, de ver os bichos, tá legal. É tipo assim, o primeiro filme era Harry Potter sem Harry Potter, né? Esse segundo é Animais Fantásticos sem Animais Fantásticos. Não, com Animais Fantásticos, mas muito colocado menos. na marra pra poder fazer
pra forçar a narrativa. Que, por exemplo, aquele bichinho lá do Grindelwald, que tá no começo do filme, qual que é a função dele? Ah, verdade, aquele dragãozinho escrito. Mostrar por que sinal, ele é um só filho da fora, puta, velho. Ele serve só pra mostrar que o Grindelwald é o grandíssimo filho da puta, velho. Ah, ele apegou demais. Joguei ele de 50 andares. Tadinho. Eu olhei aqui, mas que desgraçado, velho. Tinha que ser o Donnie Depp pra ser tanto filho da puta. Assim. Isso, rapaz. Acho que dá pra Bom, encerrar. acho que é isso, né? Que não tem muito mais o que falar. Uma coisa que eu queria arranjar um ponto pra um momento pra falar, mas acabei não conseguindo encaixar, foi uma questão em algum momento do filme, o Dumbledore fala pro Teseu algum alerta do tipo, quando o Grindelwald fizer uma convocação, não compareça, né? Não impeça. Não impeça, né? Uma coisa assim, né? Mas eu acho que ele é uma dica mais relacionada ao que ele falou no começo, cara. Cara, não é crime fazer isso, cara. Se a gente começar a reprimir, a gente dá mais força pra ele, entendeu? E também, claro eu acho que justamente por ele conhecer a forma como o Grindelwald seduz a pessoa, talvez ele tenha, digamos, previsto o que realmente aconteceu lá na hora. Que foi uma pessoa agir impensadamente e o Auror matar ela por medo, né? Um reflexo ali. E aí gerar uma situação que deu força pro discurso do Grindelwald. Que ele fala aquele discurso do eu prego o amor, eu quero a liberdade, eles nos prendem e tal. Mas não era isso que eu queria comentar exatamente, né? É que eu achei bem curioso aquele recurso visual dos panos, né? Uma coisa bem sombria mesmo, de convocação. Eu não sei quão amplo foi aquela convocação, porque aquele auditório não estava cheio, mas não estava hiperlotado, então eu não sei até onde foi aquela convocação, se só trouxe gente da França ali pra dentro, de Paris especificamente. Acho que só de Paris, porque não sei se vai ter realmente um alcance muito grande. Acho que vai fazer pequenas convocações de cidade em cidade, por exemplo. Aquele ali me fez lembrar... Venha para a nossa palestra. Na verdade, aquela convocação ela foi mais um grande show para atrair o Credence, né? Então, você vê que no final ele pede pro pessoal que tá ali espalhar o que ele disse. Então, provavelmente ele não pretende fazer outra convocação para explicar a motivação dele tão cedo. Não, mas não naquela região, mas ele pode fazer isso em outras, entendeu? Porque mesmo sendo galera bruxa, o alcance deles é limitado nessa época não tão digital assim, né? Então... Mas é o seguinte, aquela convocação me fez lembrar a convocação dos Comensais da Morte. E qual? Só que aí já são seguidores que tem a marca, né? Que ele usa tocando a varinha dele na marca de um deles, que aí chama os outros. É que eu tô tentando lembrar, acho que é no cálice de fogo. Cálice de fogo. Isso, quando ele recupera o corpo e ele devolve o braço pro... na verdade, ele pede pro rabicho. Ah, você vai me devolver a mão? Ele, não, o outro braço, que é onde tem a marca, né? Da cobra lá com a faca. Mas não isso. No livro, não tem no filme, mas no livro, no começo, eles estão fazendo... eu não lembro qual dos livros que é. Eles estão fazendo... Estão participando da Copa, acho que é a Copa de Quadribol, e aí o símbolo dos Comensais da Morte é... Ah, mas aí ali é tipo um ataque de terror e algum dos seguidores convoca a imagem no céu. Isso. Não é uma convocação do tipo que o Voldemort faz. Sim, não, então, mas é que me fez lembrar isso, entendeu? Tipo, aquela... É que é dito no... Acho que a Hermione fala, né, que ela como ela estuda mais do que os outros, ela sabe mais as coisas, que aquela marca geralmente é deixada no local onde alguém foi morto por um comensal. Uhum. E por isso todo mundo fica apavorado quando vê aquela marca no céu. Né? Ninguém morreu ali, né? Ou se morreu, não é alguém importante, né? É trama. Bom, gente, é isso aí. Falamos bastante, falamos bem, falamos muito aí do Animais Fantásticos. No geral foi um filme bom, poderia ter sido melhor trabalhado no roteiro e na direção, mas eu boto como resultado positivo no final das contas. Eu espero que a J.K. pegue o rumo e melhore aí pra roteirizar o terceiro e o quarto, não prometido. Bom, é isso aí, gente. Obrigado por nos seguir até aqui, nos acompanhar até aqui, nos ouvir. Eu agradeço a sua paciência. E já chamo vocês, fiquem aguardando. O próximo filme de que vamos falar aqui, ainda esse ano, é Aquaman. Vamos ver lá o Aquamomoa, né? O nosso querido havaiano cabeludo, né? Nadando e falando com os peixes. Falou aí, gente. Até a próxima.
Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.